Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje nós damos início à sexta parte desse trabalho que nós demos o nome de O Apocalipse antes de João. Esse trabalho, ele compara aquilo que João escreve no Apocalipse com os profetas e outros autores da Bíblia que vieram muito antes dele, mostrando que uma imensa parte do que João descreve no Apocalipse já era de conhecimento tanto dele como da população mais estudiosa da época. Relembrando os nossos encontros anteriores, nós paramos na última vez, antes de adentrarmos numa das coisas que mais chama a atenção no Apocalipse, não é? Que são as trombetas. João, ele cita as trombetas no Apocalipse. E como é que a gente vai entender isso? Porque as trombetas têm uma simbologia muito grande para aquele povo e no próprio livro do Apocalipse. Não é? Então, nós vamos ver em Amós, imagina, no seu capítulo 3, quando ele diz assim: tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Por quê? O toque da trombeta, ele tinha o propósito das festas, sim, com certeza, mas também tinha o propósito de anunciar tragédias, anunciar dores. As trombetas não eram usadas apenas nas festividades. E Amós, aqui nesse versículo, ele diz que tudo o que acontece vem da permissão de Deus. Quando ele usa esse termo, não é? Sem que o Senhor o tenha feito. E quando nós colocamos dentro do nosso coração essa ideia de que tudo só acontece com a permissão dele, nós adentramos, nos aprofundamos na nossa compreensão da justiça de nosso Pai. Mas Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, ele também cita, ele fala sobre as trombetas no seu capítulo 14. Ele pergunta assim, Paulo: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Olha a trombeta. A trombeta, gente, na cultura dos hebreus, como nós falamos, era para anunciar sempre algo importante. Fosse uma festa, fosse algo mais pesado. Portanto, ela era tocada antes do anúncio ou do fato que iria ocorrer. E Paulo pergunta: quem estará preparado para a batalha? Nós já sabemos isso quando nós estudamos o sermão profético. E quem estará preparado para a batalha? Ora, aquele que se posicionou por esforço próprio para ser contado entre os escolhidos. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Nós já entendemos, né, os escolhidos quando estudamos o sermão profético. E em relação a tudo isso, Mateus, ele narra uma bem-aventurança, né, no seu evangelho, que anuncia a chegada do Senhor, porque ele repete as palavras do Mestre. Então, em Mateus, no seu capítulo 24, ele diz: bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Significa o quê, gente? Significa que quando da vinda do Mestre, esse bom servo estaria pronto. Como disse Paulo, quem se preparará para a batalha, não foi? Então, quando da vinda do Mestre, este servo estaria pronto, preparado para a sua chegada. E nós já sabemos que a vinda do Cristo é no nosso coração. Não é sobre as nuvens, visível, tudo isso já estudamos, não é? Vamos continuar nas trombetas.
Aquele dia, diz assim, lá em Sofônias, ou Zofonias, como alguns chamam, né? Ele diz assim, lá no seu capítulo 1. Aquele dia, se referindo a quê? Aquele dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, não é? Tudo que nós já conversamos nos encontros anteriores. Ele diz, aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Gente, o profeta Zofônias, ele viveu 640 anos antes de Cristo. E ele está descrevendo esse período que nós estamos vivendo, que é o período da grande tribulação, em que estamos saindo de um planeta de expiação e provas para um planeta em regeneração. Então, Zofônias, ele escreveu, na época, a intenção da escrita era para o povo, claro, de Judá, advertindo esse povo do juízo de Deus pelos seus pecados, assegurando a esse povo que o juízo divino abriria caminho para uma nova sociedade, na qual a justiça prevaleceria e toda a humanidade adoraria ao Senhor. Então, no caráter temporal, ele falou isso para aquele povo. No caráter escatológico da mensagem profética trazida para os nossos dias, ele está se referindo que toda a humanidade adoraria ao Senhor, que no futuro próximo, bem próximo, nós teremos um só rebanho e um só pastor. Zofônias aqui, ele se preocupa com o dia do Senhor, não é? O dia do Senhor, o dia da ira, não é? Como eles falavam, né? Através de quê? Através do julgamento de todas as coisas. Julgamento tanto das nações estrangeiras, como julgamento de Judá e julgamento de Jerusalém. Que, como nos explicou Emmanuel, Jerusalém é toda a humanidade. Com o juízo de Deus, Zofônias quis ilustrar que ele, Deus, né, precisava fazer o seu povo atravessar, olha lá o texto, as chamas da aflição, a fim de preparar esse povo para ser uma bênção que se estenderia à humanidade inteira. Então, o profeta Zofônias, ele repete que está perto esse dia da ira do Senhor, não é? E descreve, de uma maneira bastante enfática, os horrores da destruição e da batalha. Esse dia, como ele fala, né? Esse dia será bem amargo? Sim, será bem amargo para os perversos. E esses perversos, no final dos tempos, iriam procurar uma maneira de escapar desse julgamento. Iriam buscar um raio de luz para iluminar o caminho deles. Iriam tentar encontrar uma bússola para aquelas mentes desnorteadas, não é? Um alívio para aqueles corações angustiados. Mas não encontrarão. Que nós vimos no nosso encontro passado, lembra? Que no final, né, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. É a hora da prova, agora você está sozinho. Então chegou a hora da colheita. E quando ele se refere a essas cidades fortificadas, torres de defesa, essas cidades fortificadas pelo mundo espiritual, essas torres de defesa, tudo isso será derrubado. Porque isso pode ser considerado uma metáfora, não é? Para o julgamento no final dos tempos. Era muito comum isso nas profecias, né, do povo hebreu. Então, hoje nós podemos trazer para o momento de hoje que os opositores ao Evangelho, os opositores do Cristo, não adianta, seja no mundo encarnado ou desencarnado, criar fortificações físicas ou mentais, ou magnéticas, não importa. Com as suas torres altas de vigília, nada disso irá impedir que o dia da ira do Senhor, no seu sentido simbólico, ele chegue.
que não é um dia só, né? Nós já sabemos que é um período. E por essa mesma razão, que o dia é terrível para aqueles que ainda persistem no mal, né? Mas por essa mesma razão, aqueles que já se colocaram na posição de escolhidos receberiam o conforto e a proteção. Lembra do nosso último encontro? Porque eles estariam selados com o selo de Deus. Não é? Ezequiel, no seu capítulo 33, ele diz assim: ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Ezequiel. Isso nos remete àquele texto, né? Novamente, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque essa advertência nos diz que nós, todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, nós já sabemos que esse tempo de julgamento, de transição planetária iria chegar. Que a gente chegaria um momento que a gente iria colher tudo aquilo que plantou. E nós todos fomos avisados, porque não tivemos só essa vida, não é? Mas a maioria de nós aqui na Terra ainda permanece num estado de indiferença. Por isso que Ezequiel diz assim: não se deu por avisado. Olha, como não se deu por avisado? Você está sabendo. Eu lembro até uma música do Beto Guedes, uma canção muito bonita dele, que diz assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Vocês conhecem? Lembram dessa música? É linda, né? Resume isso daqui. Então, a gente não pode alegar ignorância desse momento. Mas, trombetas, Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso aí dá muito pano para a manga. Mas a gente percebe nesse versículo de Paulo que ele se incluía entre aqueles a quem se dirigia, né? No rol dos que não estariam mortos no dia em que a última trombeta soasse. Porque ele fala, nós seremos transformados, ele estava se incluindo, não é? Ele estava incluindo a ele mesmo. Junto com quem? Com aqueles interlocutores, todos eles seguidores de Jesus. Porque as cartas de Paulo eram para as assembleias, né? Que a eclesia, a igreja de Corinto, é a Assembleia de Corinto. A ideia não é a ideia que temos hoje de igreja, já aprendemos isso no sermão profético, né? Então, ele se dirigia àqueles interlocutores que eram todos seguidores de Jesus. Ou seja, todos aqueles que, já tendo avançado pelo caminho certo, não precisariam mais despertar. Por isso, Paulo tem aquela chamada: despertai, ó homem que dorme. É aquele que ainda não acordou para a verdade eterna. Ainda está só enraizado no balé das formas. Só acredita no mundo dos Césares, não é? E não no mundo de Deus. Agora, no entanto, Paulo também afirma que mesmo os mortos ressuscitariam no último dia em seu corpo incorruptível, ou seja, o espírito, né, gente? Porque o que é que se corrompe, não é o corpo físico? Então, se ressuscitarão, a gente tem que entender, não é? É o corpo espiritual, é o perispírito, não é? Então, é o corpo, vamos dizer assim, incorruptível. E o nosso perispírito, nós sabemos, pela doutrina espírita, né, que o perispírito de um planeta ele é formado pelo fluido cósmico universal, não é? Claro, mas com aquelas substâncias, vamos dizer assim, daquele planeta, não é? No mundo onde a pessoa precisa encarnar. E é evidente que o espírito que não precisar mais encarnar em mundo nenhum, aquele espírito puro, né, que não precisa mais encarnar, o perispírito dele é tênue, é sutil,
é despojado daqueles fluidos grosseiros, né? Aí sim, será aí que o corpo espiritual estará realmente incorruptível. Então, esse corpo incorruptível que fala Paulo após o toque da última trombeta é quando nós estivermos purificados. A boa notícia que tem para dar é que todos nós chegaremos a esse estágio, viu, gente? E é isso que Paulo afirma quando ele diz assim: todos seremos transformados. O que, mais uma vez, está em pleno acordo com o que nos ensina a codificação espírita. Que nós vamos evoluindo, encarnando, evoluindo, chegar ao momento em que nós não precisaremos mais dessa veste física, não é? Que nós já teremos espírito puro, está lá. O que se torna um espírito depois da sua última encarnação? Livro dos Espíritos. A resposta: espírito puro. Não precisa mais encarnar, não é? Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no seu capítulo 4, ele diz assim, gente, tudo isso é por causa das trombetas, né? E do dia do Senhor. Ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Só como curiosidade, as duas epístolas, que foram duas, né, que Paulo dirigiu aos Tessalonicenses, elas são consideradas os escritos mais antigos do Novo Testamento. E o enfoque principal da primeira epístola, né, essa que nós estamos falando no capítulo 1, é a futura vinda do Cristo, que eles davam o nome de parúzia. Mas é só uma curiosidade. E, pelo teor da carta de Paulo, a gente chega à conclusão que os tessalonicenses, eles não tinham compreendido o real sentido da ressurreição de Cristo, né? E a forma de como ele deveria retornar. Ora, se hoje as pessoas não compreendem direito, Cristo foi crucificado e tal, como é que ele apareceu para os outros? Gente, com o corpo espiritual. Hoje nós sabemos disso. Ah, mas ele vai voltar com um exército sobre as nuvens e todo olho o verá. Não, gente, não é físico. A volta do Cristo será no nosso coração. Daí é que a gente vê essas explicações contidas na carta, né? E tem uma coisa interessante também, essas cartas aos Tessalonicenses, porque são uma das poucas que realmente ninguém questiona, que essa daí realmente é de autoria de Paulo. E ele usa o termo: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são esses? São os mesmos que vierem a ser o que nós falamos no nosso encontro passado, os santos da tribulação. Lembram disso? Aqueles que, como diz no Apocalipse, aqueles que limparam suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses são os que morreram em Cristo. Esses é que ressuscitarão primeiro, ou seja, esses é que virão à tona para herdar a terra, sem serem exilados. Compreendem? Mateus, no seu capítulo 24, ele descreve palavras do Mestre Jesus dessa forma: e ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ora, aqui o mestre estava no meio do sermão profético, falando sobre a separação do joio e do trigo. Desde os quatro ventos, ou seja, todos que fazem parte do mundo encarnado serão julgados. De uma a outra extremidade do céu, ou seja, todos os que aqui na Terra fazem parte do mundo espiritual, todos serão julgados. O julgamento não é para mim, nem para ele, é para todos, todos nós, como indivíduos, como povos, como nações. Então, esse dia do Senhor, em que virá com um clamor de trombeta, vários autores falaram sobre isso.
Então, quando João vai falar sobre esse dia do Senhor lá no Apocalipse, isso já era de conhecimento deles há muito tempo, que já fazia parte da cultura deles. Vocês querem uma prova? Joel. O profeta Joel, no capítulo 2, ele diz assim, gente, Joel, quantos séculos antes do Cristo? Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte, o Monte Sião. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Está vendo? Mais uma referência ao dia do Senhor. O dia da ira do Senhor, não é? E era uma crença comum dos hebreus, esse futuro julgamento do seu povo. E quando a gente vai raciocinar, mas ele escreveu isso para aquele povo. Sim, caráter temporal. E o caráter escatológico escreveu para nós, dessa época. E mesmo que Joel não estivesse preocupado com a gente no futuro, né? O modo de escrita que ele faz estava tão enraizado naquele povo, na cultura daquele povo, que eles dão o nome de escrita apocalíptica, é o modo de escrever. Mas estava tão enraizado nele que quando João vai escrever o Apocalipse, ele usa a mesma metodologia, o mesmo tipo de escrita, a escrita apocalíptica. Compreendem? Então, há palavras, frases inteiras que são muito iguais. Tal é como está enraizado neles. Vocês querem ver? Apocalipse, capítulo 9, diz assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Não é muito simbólico toda a escrita? É característica. Nós entendemos que essa estrela que do céu caiu, claro, já aprendemos isso, é um anjo, um espírito de luz de alta hierarquia. O que ele veio fazer? Ele veio executar os mandamentos, o que Deus ordenava, ou seja, ele veio executar, neste momento, o julgamento divino. Então, essa estrela faz referência ao anjo, a um anjo que será lançado do céu para a terra. E já aprendemos isso, que os anjos, eles são comparados a estrelas. Não é? Então, quando diz assim, os anjos do Senhor, tal qual estrelas cadentes, está lá no início. Bom, quando este anjo cair do céu para a terra, a chave do abismo, que para nós, na doutrina espírita, nós já entendemos que é o umbral inferior, aquele umbral mais baixo, né, lhe será entregue, a chave vai ser entregue para esse anjo, para que ele possa abrir as portas do abismo, desse umbral inferior, e soltar o que muitos chamam, nas suas análises, como gafanhotos endemoniados. Soltar. Qual a consequência disso, gente? Quando se abriu o umbral inferior, todos os nossos irmãozinhos que vibram baixíssimo estão tendo a última chance de encarnação para se definir: vou ficar na Terra ou vou ser exilado? Então, o que existe de mais baixo veio à tona em todo o planeta. Por isso, nós vemos esse aumento nas últimas décadas da violência, da promiscuidade, das futilidades. A gente vê tudo isso de ruim que está acontecendo, nada mais é do que é a última chance deles, também são filhos de Deus. Não é? E à medida que vão desencarnando, quantos são sugados para fora da terra, porque não foram mansos o suficiente para herdá-la, não é? Então, muitos pegam um texto como esse de Apocalipse e vão interpretar de maneira física, né? Vamos raciocinar. Não dá para interpretar ao pé da letra, né? Por quê? Poxa, vamos raciocinar, gente. Para escurecer o sol e o ar, né? Fisicamente falando, tinha que ser uma coisa impensável. Porque o nosso planeta não é tão pequenininho assim, né? Imagina, qual é a fumaça? O que vai cobrir tudo? É lógico que isso é uma linguagem simbólica, não é? Então,
quando se fala assim, que vai escurecer o sol, é a presença desses gafanhotos, e é simbólico. Vai ser tanto, entre aspas, gafanhoto endemoniado no planeta que é difícil a luz do Pai chegar a nós. Compreendem? Principalmente aqueles que não têm antena grande. Só tem uma antena pequenininha, porque a fé deles consegue ser menor do que um grão de mostarda. Então, o importante é que a escrita de João teve como base, claro, o conhecimento dos profetas anteriores a ele, não é? Amós, no seu capítulo 7, ele diz assim, esse é o profeta Amós: assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com o fogo. Este consumiu o grande abismo e também uma parte da terra. Olha, vamos trazer isso para o que está acontecendo agora com a gente. Amós, assim como Daniel, como Joel, ele falava das visões que ele tinha, né, referentes ao seu povo, e o julgamento que seria feito para aquele povo, no seu caráter temporal. Mas muitos acreditam que a terra seria consumida pelo fogo no final dos tempos. Os mais antigos, vamos chamar assim, que estão aqui presentes, vão lembrar disso. Da minha infância era assim: o mundo quase acabou em água, não foi? Quando teve o dilúvio, agora a próxima vez vai ser em fogo. Lembram disso? Os mais antigos vão lembrar disso. Então, é uma interpretação imaginativa, gente, não é uma interpretação real. Quando diz aqui assim, consumiu o grande abismo, porque o fogo aqui tem o significado de dores. Consumiu o grande abismo. O que tinha no grande abismo? Aqueles espíritos atrasados. As dores consumiram eles. Foram exilados. E consumiu também o quê? Que ele fala aqui para a gente. Também uma parte da terra. Ou seja, tanto do lado espiritual, quanto do lado material, quer dizer, encarnado, não é? Foi consumido uma parte da terra. Desencarnou, se não vibra o suficiente, também vai junto com aquela turma de espíritos atrasados. Compreendem o que é o queimar, o fogo aqui no sentido de dor, e não de fogo em si. Mas esse abismo, a gente entende esse abismo hoje, né, na doutrina espírita, mas é uma coisa então antiga? É. Vocês veem que ele já falava, Amós, antes de Amós, lá em Números, está escrito assim: mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Opa! Então, para onde é que iam esses que irritavam o Senhor? Para o abismo. Compreendem? Aonde eles mereciam a vibração deles levar eles? Para um umbral mais baixo. Era o abismo. Porque esse abismo que ele se refere é aquela primeira, mais inferior das esferas da Terra, que só é habitada, gente, por joio, e por joio da pior condição. Aí, quando chega João para descrever o Apocalipse, ele usa a mesma nomenclatura. Vocês querem ver? Apocalipse, capítulo 20. Olha como é que ele fala. Então vi descer do céu um anjo. Olha, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Corrente já sabíamos, para aprender, né? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, simbólica. O mal foi progredindo, multiplicando, virou um dragão, que é o diabo Satanás. E o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Parece enrolado, né? Segundo a doutrina espírita, esse ser diabólico chamado Satanás, claro, ele não existe, não é uma pessoa, não é uma entidade que tem que ser tomada individualmente. Nós já sabemos na doutrina espírita que Satanás, né, o adversário, na realidade, é simbólico, porque constitui o quê? Aquela falange de espíritos, de irmãos nossos, encarnados, tá?
que se feriram profundamente perante a lei e que se comprazem no mal. Entende? Então, todos esses que se comprazem no mal, que no final dos tempos estão lutando contra o Cristo, que lá na frente, em Apocalipse, eles vão chamar de anticristo, o João vai chamar, é o Satanás. No livro Libertação, né, de André Luiz, ele dá uma definição, ele diz que Satanás, né, são aqueles espíritos caídos no mal, desde tempos bem primeiros, né, da criação planetária. Eles operam em zonas inferiores da vida, personificando o quê? Líderes de rebelião, líderes de ódio, de vaidade, de egoísmo, não é? Agora, são demônios eternos? Não. Por quê? Porque individualmente, também são filhos de Deus, né? Então, individualmente, eles vão se transformando lentamente para o bem no decorrer dos séculos. Igual acontece com todos nós. Compreendem? Então, não é um mal eterno, não é um espírito ruim, vai ser sempre ruim. Claro que não. E quando ele diz, assim, prendeu por 1000 anos, aí eu vou confessar a vocês que é uma ideia minha, que eu ainda estou procurando uma resposta definitiva. Mas nós sabemos que o exílio planetário, esses irmãos que estão indo para fora, eles não estão indo para fora eternamente, porque no decorrer de 1000 anos, muitos terão modificado, melhorado, pensado de novo melhor e, de repente, são devolvidos para a Terra, compreendem? Então, eles são jogados, entre aspas, num abismo à distância por 1000 anos, porque quando nós adentrarmos no mundo de regeneração, depois de passado aproximadamente 1000 anos, vai ter uma outro expurgo, outra separação. Já menos dolorosa, claro. Então, nesses 1000 anos de mundo de regeneração, até entrarmos no mundo, vamos dizer assim, mais feliz, vai ter uma nova separação ali, ó. Compreende? Então, eles vão ficar ali 1000 anos para não atrapalhar. Mas quantos vão ter a chance de voltar, não é? Compreenderam? Então, é muito interessante quando eles falam tudo isso. E essa mesma nomenclatura que eles usam para falar sobre esses tempos que nós estamos vivendo agora, ela se repete em Apocalipse, nos profetas e até nos nossos livros espíritas, sabe? Pois bem, no Apocalipse, no seu capítulo 9, está escrito assim: e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Lembram do último encontro, quando nós falamos do selo de Deus? Então, aqui mostra a proteção dos escolhidos, ó. Ou aqueles que tinham simbolicamente na testa o selo de Deus. No nosso último encontro, a gente bateu bastante nessa tecla, não foi? Então, essa ideia do selo de Deus era muito antiga na cultura deles. Paulo, na sua carta aos Efésios, ele cita, no seu capítulo 4, ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha, eles chamam o dia da ira do Senhor de dia de redenção. É verdade. Para aqueles que estão no mal vai ser terrível, mas para quem está indo no bem, não é? Então, Paulo se dirigia aos Efésios, exortando todo aquele povo, né, ao cumprimento dos ensinamentos do Cristo, pedindo a eles: não decepcionem os espíritos superiores. O que são os espíritos superiores? O conjunto deles, que nós aprendemos na doutrina espírita. O Espírito Santo de Deus. É o conjunto dos espíritos superiores. Porque esses espíritos superiores não podem ser decepcionados, porque eles estão velando por vocês. Porque vocês estão selados para o dia da separação do joio e do trigo, então eles estão velando por vocês. Está lá, gente. Paulo é fantástico.
Então, a necessidade que a gente tem de nos mantermos com o melhor padrão vibratório que a gente puder. Porque é isso, é esse padrão vibratório que a gente tem, é que vai dar para nós sermos chamados de escolhidos. E se colocando na posição de escolhidos, as nossas companhias espirituais serão esses espíritos superiores, nos protegendo, porque nós resolvemos aceitar o selo de Deus em nossa testa. Compreendem como é sutil a linguagem deles? Que a gente não pode interpretar pela letra. João, no capítulo 6, ele fala assim, ele está repetindo, claro, palavras do mestre, né? Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, segundo João, né, Jesus estava exortando o povo que trabalhasse pelo alimento eterno. Gente, é aquele tesouro que a traça não rói, que não enferruja, que o ladrão não rouba, né? Não se preocupasse apenas com o alimento físico que se consome. Porque eu posso almoçar um boi, ficar até passando mal com a barriga cheia, mas quando chegar de noite eu estou com fome de novo. Então, o alimento que a gente precisa é o alimento espiritual. E Jesus afirma que é esse alimento espiritual e eterno, ele estaria selado por Deus, ou seja, seria uma aquisição eterna, característica da vitória de qualquer um de nós que assim procedesse. E nós perdemos tempo demais com o alimento perecível. Nós perdemos tempo demais com as coisas materiais. Aí eu lembro quando o mestre diz assim: buscai antes o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Não é? Então, é bonito porque encaixa tudo. Não é? No Apocalipse, no capítulo 9, lá João escreve assim, a visão que ele teve, né? E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Poxa, o cavalo... É porque João fala dos cavaleiros, né? Do Apocalipse, mas só ele que falou? Não. Então, segundo a sequência do Apocalipse, essa visão que ele teve seria após o toque da quinta trombeta. E os que montavam os cavalos seriam os espíritos de Deus, que vinham fazer o quê? Executar o propósito do juízo, por meio de vários instrumentos deles. Porque os cavalos, simbolicamente, são descritos assim, porque eles apresentam, assim, para nós, o gênero das dores pelas quais o nosso planeta terá de passar, não é? Então, ele usa muita linguagem, cabeça de leão, porque o leão, na cultura dos hebreus, era o animal mais importante. Tanto é que eles se referem, o leão de Judá. Ó, ninguém falou o elefante de Judá. Não, o leão de Judá, porque era o mais importante. Era o rei, né, dos animais, né? E muito do que João viu nos faz lembrar do que aconteceu no julgamento de Deus contra Sodoma e Gomorra. Olha só como é que as coisas que foram faladas lá atrás se repetem. Onde o Senhor Deus fez chover enxofre e fogo, e da terra subia fumaça. Olha, é a mesma imagem que João escreveu naquele anterior a esse. Porque o que Deus queria, gente? O que ele quer mostrar aqui para a gente, com essa história toda, Sodoma e Gomorra, é que mesmo com as pragas que viriam sobre os homens, o homem, a maioria, né, não iria se arrepender dos seus pecados. É o que está acontecendo. Aparece a dor, a maioria se revolta, blasfema.
Então, Deus quer que nós nos arrependamos agora. É mais ou menos João Batista gritando: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Lembram disso lá no início, né? João Batista, né? Então, Deus quer que a gente se arrependa agora, porque no dia do julgamento, o coração do homem ficará ainda mais duro, a ponto de não reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. E acreditem, nas sessões mediúnicas isso acontece muito. Porque no final das contas, gente, Deus, nosso Pai misericordioso, Ele não quer que a gente sofra, Ele quer que a gente aprenda, só isso. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, citados por João, são encontrados bem antes, sabe aonde? No profeta Zacarias. Olha. E é engraçado que os ensinamentos que vêm da espiritualidade superior para os homens são ensinamentos universais. E os judeus, eles captaram essas imagens dos cavalos, sabe de onde? Dos hindus. Então, na realidade, não existe uma religião pura, não é? Na realidade, eles sempre têm mesclas, não é? Então, o Zacarias, ele nos mostra o seguinte: o cavalo branco, segundo Zacarias, é o Evangelho, que seria pregado em todo o mundo. Depois é que viria o fim. Lembra das palavras do Cristo? Ou seja, é o bom combate, é a pureza, é o bem. O cavalo vermelho são aqueles instintos primitivos, são as paixões, a guerra, o derramamento de sangue, que já estamos vivendo. O cavalo preto é a ganância, as trevas morais, a carestia, a fome. Olha, não é isso que está vivendo o mundo? E o amarelo, a desencarnação, o juízo e o reajuste. Simbólicos. Zacarias, no seu capítulo 1, ele diz assim: estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Claro. Depois que os 4 simbólicos cavaleiros passarem, a terra vai ficar calminha, vai entrar num período de regeneração, vai ser todo mundo calminho, todo mundo light, né? E lembrar que Zacarias viveu 500 anos antes de Cristo. 500 anos. Né? E só por curiosidade, ele fala assim, que estava entre as murtas. A murta é uma plantinha pequenininha que resiste àquelas temperaturas altas do deserto, né? E consegue sobreviver com muito pouca água. Então, eles têm lá não sei se é uma crença entre eles, e que quando você está andando no deserto e encontra uma plantinha de murta, você pode cavar ali que você vai encontrar água. Agora, não sei se isso é verdade ou não, tá, gente? Se realmente acontece isso, nunca fui num deserto. E sobre isso daí, para nós iniciarmos agora o nosso fim. Início do fim. Joel, capítulo 2. Joel diz assim, é muito sutil, Joel. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Então, quando a gente vai ler Joel com cuidado, a gente vai ver que a visão dos cavalos que Zacarias teve, Joel também teve. Aí chega lá em João, ele fala isso de novo, quer dizer, ele já conhecia tudo isso. Compreende? Não é novidade isso para o povo. E os cavaleiros do Apocalipse não são criação de João. Então, João tinha conhecimento das Escrituras, da profecia, e certamente, né, gente, ele usou esse conhecimento prévio para escrever o livro, o Apocalipse. E nós vamos encerrar dizendo assim, hoje, né, a gente vê pelo mundo uma onda muito grande de pessimismo. Porque toda a mídia, jornal, revista, rádio, televisão, tudo, internet, zap,
né? Tudo. Só fala desgraça, gente. Se não for piada para botar o kkk, o resto é desgraça. É só tristeza, é só problema, é só desânimo, são notícias falsas, nada para ajudar, sempre para derrubar. Então a gente se permite vibrar em padrões ruins. Por quê? Porque é isso que dá a compra do jornal, que faz as pessoas assistirem o Jornal Nacional. É o quê? São as coisas ruins. Se for colocar na imprensa, em todos esses meios, as coisas boas que estão sendo feitas no mundo, ninguém compra, ninguém assiste televisão para ver coisa boa. Por quê? Porque nós ainda estamos muito imantados pelo umbral inferior. Nós não temos nem ideia de como é um planeta em regeneração. Então, é claro que a gente vai para as nossas tendências, não é? Mas não. Acreditem, nunca na história da humanidade, desde que o mundo foi criado, até hoje, nunca o bem fez tanta obra como está fazendo agora, nos 2 planos da vida. Mas não dá ibope. Nunca o bem trabalhou tanto. Nunca teve tanta gente querendo melhorar, querendo fazer o bem no mundo como existe hoje. Mas não aparece na mídia. Compreendem? Então a gente tem que fechar um pouquinho os olhos para isso. Porque não é momento da gente ficar repassando mensagens de desesperança, não. Como espíritas, nesse final de tempos que nós estamos vivendo, nós temos basicamente 3 funções, porque já temos o conhecimento. A gente tem que aprender a enxugar lágrimas, porque serão muitos que virão bater nas nossas portas, tanto pessoais como nacionais. Quantos virão para o Brasil em busca de esperança? Já começou, gente. Olha para a Venezuela. Nós temos que enxugar lágrimas, porque para isso fomos feitos. Nós somos o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Uma das funções é essa. A segunda é espalhar luz. Está na hora da gente que tem uma lâmpadazinha, parecendo aqueles vagalumes, né? De vez em quando ele dá piscadinha, faz aquela luzinha e apaga. Né? Nós somos assim, aprendizes de vagalume, mas está bom. Vocês eram totalmente escuros e cegos. Deixa brilhar a luz, nem que seja pequenininha. Brilha a vossa luz, como disse o mestre, está na hora de brilhar a nossa luz através das nossas boas obras. Como disse Jesus, pois em vendo as vossas boas obras é que os homens louvarão a Deus, não a nós, a Deus que está nos céus. Essa é a nossa segunda função. E a terceira função é semear esperança. Porque acreditem, gente, o terreno está preparado para receber a semente da esperança. O que está faltando são semeadores. Nós, semeadores da última hora. Não só trabalhadores, mas semeadores. Aproveitar para avisar a todos que a 7ª parte desse trabalho, que são 10 partes, né? Ela está marcada para o dia 17 de dezembro, que é uma segunda-feira, assim como hoje, começando às 7h45. Até lá, que a paz seja convosco.